Nesta aula vamos estudar o trabalho de três dos pilares do início da química. Juntamente com Lavoisier, estes três homens, Dalton, Gay-Lussac e Avogadro, estabeleceram as bases da química como ciência. Estava definitivamente afastado o romantismo da alquimia e iniciava-se o primado da razão, da investigação e da experimentação. Eles não acertaram em tudo, nem ao menos concordaram em tudo. Mas de suas disputas, de seus erros e acertos, a química sai fortalecida e inicia sua caminhada rumo ao futuro. Caminhada que perdura até hoje na alma de cada um que a ela se devota. Depois desse texto tão bonito, só nos resta mesmo começar a aula sobre a teoria atômica de Dalton. Repare uma coisa, Dalton é um dos primeiros químicos que vai explicar coisas. Ele vai tentar pegar leis que de uma certa maneira eram empíricas, vai tentar pegar o trabalho de Lavoisier com a balança, vai tentar pegar o trabalho de Proust com balança também, com relação entre massas e criar uma maneira de explicar isso. Ou seja, Dalton novamente aquela nova visão da química que não quer descrever, quer explicar. Ele pega as leis ponderais e cria uma teoria, que a gente chama de teoria atômica de Dalton, para fazer explicações dessas leis. Nós vamos ver tudo que Dalton postulou e depois vamos fazer a relação entre os postulados e as leis ponderais, ver como a coisa se encaixa. De cara, eu quero que você entenda uma coisa. Dalton acertou tudo? Não. Dalton tem erros, e nós vamos pontuar esses erros. Outras pessoas daquela época pontuaram esses erros, e assim a química evoluiu. Vamos ver, então, a teoria atômica de Dalton, item por item. Vamos lá? Primeiro item. A matéria é constituída de pequenas partículas isoladas, chamadas átomos, que permanecem indivisíveis. Repare, isso aí, em última análise, é o que os gregos queriam. A teoria atômica grega, Leucipo, por aí, é mais ou menos isso, não tem muita diferença. Na verdade, átomo indivisível, a menor partícula de matéria. Vamos ao segundo item. Os átomos de um elemento químico são iguais em massa e propriedades. Temos uma grande evolução agora em relação à Grécia Antiga. Os elementos químicos gregos eram 4: terra, água, ar, fogo. Agora não, estabelecemos já uma conceituação bem mais moderna de elemento. Chamamos já de ferro, enxofre, cloro, oxigênio. A coisa está começando a melhorar um pouquinho. Vamos a mais um dos postulados de Dalton. Veja só, os átomos de elementos diferentes têm massa e propriedades diferentes. Claro, correto, está perfeito. Ou seja, a ideia de cada elemento tem o seu particular tipo de átomo. O que mais temos para ver? As substâncias compostas são formadas por átomos compostos. Bem, aí a coisa não deu certo. Aí vai ser o grande erro de Dalton. Átomo composto, ele não tem ainda a ideia de molécula. Molécula vai vir depois. Átomo composto é um erro, mas só vai ser apontado mais tarde. Por enquanto, ficaremos brincando com essa ideia de átomo composto. Os átomos compostos são formados pela união de átomos de elementos diferentes, em proporções numéricas simples. 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3, etc. Por aí. Havia naquela época o conceito de simplicidade, ou seja, até que provassem o contrário, os átomos seriam em combinação 1 para 1. Se provasse que não era 1 para 1, tenta 1 para 2. Mas veja, ninguém tinha ideia de grandes agregados de átomos, sei lá, alguma coisa como nós temos hoje, C8H18, para a época era absolutamente impensável. E, finalizando os postulados de Dalton, uma reação química consiste na união ou separação de átomos. Uma ideia que está absolutamente correta até hoje. Ou eu vou juntar átomos ou eu vou separar átomos. O que pegou realmente, o que não ficou bom, foi a história do
átomo composto. Mas nós vamos ver que isso é fundamental para que a química evolua. Bem, vamos ver agora como a teoria atômica de Dalton permite a gente explicar as leis ponderais anteriores. Vamos ver então a lei de Lavoisier e a teoria atômica de Dalton. O que nós vamos analisar? Como é que a teoria atômica de Dalton permite a gente demonstrar, provar a lei de Lavoisier? Vamos considerar uma reação entre magnésio e oxigênio para formar óxido de magnésio, pensando como naquela época. Se vai formar óxido de magnésio, a relação MgO é 1 para 1. Era assim que se pensava. Então, vamos ver o que isso implica. N átomos de magnésio mais N átomos de oxigênio vão formar N átomos compostos de óxido de magnésio. Veja, qual é a massa de cada átomo dos reagentes? N átomos pesando M1. Vamos fazer de conta que M1 é a massa do magnésio, mais N átomos pesando M2. Quanto é que vai pesar o átomo composto de magnésio? 1 para 1, M1 mais M2. Vamos ter N átomos compostos pesando M1 mais M2. Então, veja, a massa dos reagentes é rigorosamente igual à massa do produto, que é exatamente a lei de Lavoisier. Confere? Bem, vamos analisar agora a lei de Proust. Como que a lei de Proust se encaixa na teoria atômica de Dalton? O que eu preciso provar? Que a relação de massas entre magnésio e oxigênio será sempre uma constante. Facílimo, não vamos ter o menor problema. Veja, me acompanhe. N átomos de magnésio com N átomos de oxigênio. O que isso forma? N átomos compostos de óxido de magnésio. Qual é a massa de N átomos de magnésio? N vezes M1. Qual é a massa de N átomos de oxigênio? N vezes M2. Evidentemente, cancelam os N's e a gente fica com M1 sobre M2. Esta relação M1 sobre M2 é a relação de massas entre um átomo de magnésio e um átomo de oxigênio. Logo, também a relação entre 2 átomos de magnésio e 2 átomos de oxigênio. Quantos átomos de magnésio forem para o mesmo número de átomos de oxigênio. Isso é exatamente o que diz a lei de Proust, que a relação de massas entre magnésio e oxigênio tem que ficar constante. E a lei de Proust foi demonstrada. Bom, agora nós temos que ir para a parte que vai dar errado. Quando entram os gases, a coisa não vai tão simples. O trabalho de Gay-Lussac, de uma certa maneira, mostra os erros, ou pior, o único erro, o tal do átomo composto de Dalton. Essa ideia vai ser demolida. Vamos ver, então, a relação que temos entre a lei de Gay-Lussac e a teoria atômica de Dalton. Um volume de cloro mais um volume de hidrogênio, 2 volumes de gás clorídrico. Então, repare, Gay-Lussac vai trabalhar a ideia de volumes, volumes de reação. Hidrogênio reagindo com cloro para formar HCl. Só que ele não mede massas, ele mede volumes. Ele compara volumes iguais. Ou seja, o que aquilo ali quer dizer é um volume de hidrogênio mais um volume igual de cloro fornece o dobro do volume de gás clorídrico. Deixa eu tentar dizer isso a você em litros, ver se você pega bem a ideia. 10 litros de hidrogênio, 10 litros de cloro, formam 20 litros de HCl. Isso é que Gay-Lussac percebe. Veja numa nova reação. Um volume de oxigênio mais 2 volumes de hidrogênio, fornecendo 2 volumes de vapor d'água. Repare que agora fica uma coisa meio esquisita. A soma não bate, né? Repara lá, 10 litros de oxigênio, 20 litros de hidrogênio. 10 litros com 20 litros, o que seria esperável? 30 litros. E não acontece. Se formam 20 litros de vapor d'água. Vamos passar isso agora com as ideias de Dalton e ver o que acontece. De acordo com a teoria de Dalton, esta relação fornece N átomos de oxigênio mais 2N átomos de hidrogênio, proporção de 1 para 2.
formando 2N átomos de vapor d'água. E, espera um instantinho que está confuso. O oxigênio não tinha um volume de 1, então o número de átomos é N. O hidrogênio não tinha um volume de 2, então o número de átomos é 2N. O vapor d'água também entrava com volume 2, então o número de átomos compostos de água também é 2N. E aí a coisa não está funcionando bem. Olha só, se eu dividir tudo por 2N, acontece uma coisa muito estranha. Aquele N do oxigênio dividido por 2N vai dar meio. Repara só. Meio átomo de oxigênio reage com um átomo de hidrogênio, fornecendo um átomo composto de vapor d'água. E, lastimavelmente, isso é a destruição da teoria atômica de Dalton. Como é que pode ter meio átomo de qualquer coisa? Não era um dos postulados que os átomos eram indivisíveis? O átomo não era a menor partícula de matéria? Como é que eu posso ter meio átomo? Bem, Dalton briga, não aceita, diz que essas experiências estão erradas, não aceita o seu erro e, de uma certa forma, ele atrasa um pouco a evolução da química. Vamos chegar com um novo gênio, que é Avogadro, e ele estabelece definitivamente que Dalton tinha que ser revisto. Então vamos ver agora o princípio de Avogadro. Repare, volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, apresentam o mesmo número de moléculas. Gente, qual é a grande contribuição de Avogadro para a química? A ideia de molécula. É a ideia de molécula que revoluciona tudo. Vê bem.